Glória a Deus, mais uma mensagem da série Tudo se fez novo. Vocês estavam acompanhando de casa? Deus tem dado palavras lindas, tremendas, desafiadoras. E hoje nós vamos falar do versículo que tem essa expressão. Versículo apenas, muito conhecido, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo de número 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 17. Aliás, só o 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Se você gosta da versão antiga, não precisa nem colocar, mas se quiser colocar, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Diga comigo essa expressão. Tudo se fez novo. Mais uma vez. Tudo se fez novo. Muito bem. E hoje o tema da minha mensagem é novas vidas, novas histórias. Novas vidas, novas histórias. E confesso que eu estava orando, me colocando diante de Deus, porque eu estou crendo que hoje Deus vai fazer algo sobrenatural. Estou crendo que Deus vai mexer em áreas que vão transformar muitas vidas. E essa tem sido a minha oração desde o instante que eu me coloquei diante dele para entender o recado dele. Porque o pregador é só apenas um porta-voz daquilo que o Senhor tem para dizer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está aqui, você que está aí. Pensando em sua vida, pensando na sua vida hoje, na sua vida, no seu ser, na sua vida, na sua história. Há algo que é velho, há algo que é doente, há algo que é ruim, que você gostaria que Jesus fizesse novo. Há algo dentro de você, quando você olha, você diz: eu não aguento mais isso, está velho dentro de mim, eu não aguento mais isso. Quando você olha para dentro de si e diz assim: isso aqui está doente na minha vida, na minha personalidade, no meu caráter, na minha espiritualidade, na minha conduta, eu não aguento mais isso. Tem algo que quando você percebe, não só quando os outros te falam, mas quando você percebe, vem aquele gosto amargo, e você diz assim: Senhor, eu queria que o Senhor fizesse novo isso na minha vida, eu queria que o Senhor fizesse nova esta área na minha vida. Pode ser na área física, Jesus pode restaurar áreas físicas, sim ou não? Jesus pode fazer milagres na área física? Claro que Ele pode. Uma enfermidade, uma doença, uma dor que te acompanha há anos, uma crise que te acompanha há anos, que você fica quase louco, quase louca. Jesus pode fazer novo. Será que é nas suas emoções que está o campo dessa sua avaliação? E quando você olha para o seu temperamento, ô temperamento, você é o crente vulcão, está sempre em erupção, nem adormecido você fica, é lava voando para todo lado. Temperamento, quando viu já falou que não queria ter falado, quando viu já fez o que não devia ter feito, quando viu perdeu as estribeiras, agiu além da medida. Há algo dentro de você, suas fraquezas, que te levam a ser subserviente a um vício, a uma situação, a um consumismo exagerado, que te leva a uma vida de endividamento, que te leva a um vício, muitas vezes, numa bebida, num prazer desnecessário, e você se torna dependente disso.
E na sua vida espiritual, tem coisas que te perseguem. Você se sente atribulado demais, atribulada. Você se sente muito desanimado espiritualmente, não consegue, parece que a vida espiritual não engata. Você coloca a primeira, vai. Coloca a segunda. Eu estou falando porque meu carro não é automático, então eu estou falando que você coloca. Quem não tem carro automático está entendendo o que eu estou falando. Quem tem já não vê mais isso, né? Engata a terceira, mas quando você quer entrar na quinta, que é a velocidade de navegação, parece que não vai. Ao invés de você engatar a quinta, quando você está indo, você engata a marcha ré e o carro vai atrás. Quase que eu caio aqui, ó, com esse microfone. Como é difícil isso na nossa vida. Parece que a vida espiritual não vai, a comunhão com Deus, a leitura da palavra, a vida de oração. E os relacionamentos? Tem coisas nos teus relacionamentos que você gostaria que Deus fizesse novo? Dentro de casa. Meu Deus do céu, minha casa, meu casamento, meu relacionamento com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus parentes, o meu relacionamento no meu trabalho, com as pessoas que eu trabalho. Existem áreas na tua vida que, se você olhasse dentro de tudo que eu falei, você gostaria que Jesus fizesse novas. E Jesus é o único capaz de transformar tudo em todos. Jesus é o único capaz de transformar tudo em todos. Então não há área na sua vida, nem na minha vida, que não possa ser mudada por Jesus. E se tem mais de uma, também não se preocupe. Se você é como eu, você tem muitas coisas. Então, Jesus pode fazer novo tudo. E viver com Cristo, e andar com Jesus, e conhecer o poder da ressurreição de Jesus, é experimentar essa transformação na vida diariamente. Jesus descaracteriza dentro de nós um ser mau, um ser abjeto por causa do pecado, e faz desse ser desprezível um ser que, quando o Pai olha, vê o Filho e o Pai se agrada. Jesus muda tudo em todos, aleluia. E eu creio. E aí me veio uma imagem hoje à tarde. Eu estava orando e me veio uma imagem. Literalmente me veio uma imagem. Talvez para você pareça uma imagem já muito conhecida, e de fato é conhecida, mas para o meu coração foi tão forte, porque eu enxerguei Jesus como um grande artesão. E Jesus é o artesão de uma nova história. Jesus é o artesão que pega histórias aparentemente perdidas com matérias-primas extremamente precárias, que você não dá nada para aquela matéria-prima. E Jesus pega essa matéria-prima, ainda que ela esteja danificada, com problemas, faltando ingredientes, matérias-primas que já foram utilizadas e descartadas, aparentemente irrecuperáveis, descartadas, jogadas na sarjeta, jogadas na barreira do julgamento, jogadas no isolamento não social, mas moral. E Jesus pega essas histórias aparentemente irrecuperáveis, essas matérias-primas, e aí ele inunda a mão do artesão, a mão de um óleo, e esse óleo, ele é carmesim. Esse óleo tem a cor do seu sangue, mas esse óleo tem uma essência. Esse óleo tem uma essência, esse óleo tem uma essência, esse óleo tem a essência do seu amor incondicional. E quando ele vai trabalhando na cor do seu sangue carmesim puro, com a essência do seu amor, e com a sua mão, ele vai colocando a mão em mim e você, na minha história, na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, em cada área, em cada momento da nossa vida, e ele vai transformando aquilo que é feio, ele vai dando um jeito, ele vai moldando, e aí ele vai moldando, e aí ele vai trabalhando, e ele vai fazendo uma nova criatura para viver para a glória de Deus. Ele é o artesão que me pega e que te pega pelas mãos e trabalha. Cada ser, cada vida é uma história artesanalmente trabalhada pelas mãos do oleiro. Ele trabalha cada um individualmente.
E foi exatamente isso que o Senhor queria que Jeremias entendesse. E aí eu vou para o texto. Jeremias capítulo 18. Você conhece o texto, versículo 4. Quando o Senhor disse para ele, vai e desce até a casa do oleiro. E ele vai. E aí ele vê o oleiro trabalhando. Ele diz assim, mas o vaso de barro que o oleiro estava formando se estragou em suas mãos. E ele não diz, vai embora, vaso ruim. Oh, barro, porcaria de barro. Você não tem jeito, eu vou fazer de outra coisa. Esse barro não serve para nada. Ele diz, não, eu vou fazer outro vaso com o mesmo barro, mas de acordo com a minha vontade. Não existem histórias irrecuperáveis, não existem vidas que não possam ser transformadas, não existem áreas que Jesus não possa tocar na minha e na sua vida, na minha e sua história, e Ele não possa mudar com a sua mão de artesão, inundado com a essência do seu amor, e na força do vigor do seu sangue carmesim, aleluia. Temos dito aqui que Jesus gosta de coisas novas. Diga comigo, Jesus gosta de coisas novas. Você está comigo? Amém? E a gente está ouvindo isso. Mas eu quero dizer mais. Jesus não só gosta de coisas novas. Jesus faz coisas novas. Ele não só gosta, mas Ele faz. E eu quero te dizer uma coisa, eu quero ousar te dizer uma coisa. Ele mais gosta de fazer do que gosta de gostar. Jesus mais gosta de fazer coisas novas do que gostar de coisas novas. Porque Ele é o artesão da história. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Se eu for pregar semana que vem, eu quero pregar sobre esse texto. Na visão da escatologia. E esse texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Ele faz nova todas as coisas em qualquer história, em qualquer área, em qualquer era, em qualquer vida, em qualquer momento, em qualquer circunstância, com qualquer matéria-prima e até sem matéria-prima. Ele diz para o nada, para o caos, para o vazio, haja. E Ele faz novo. Ah, que alegria de falar disso. Meu coração está assim. Sabe por quê? Porque eu sou alvo dessas mãos. Eu sou objeto dessa exposição do Cordeiro, dizendo, aquele ali, aquele barro ali, está vendo aquele barro? Ricardo Bonfim Bruder, nascido no dia 7 de abril de 1974, ao 12:01. Está vendo aquele cara lá, aquele moço, aquele homem? Fui eu que reconstruí. Trabalhei com as minhas mãos na vida dele. Ele vive para a minha glória. Aleluia! Vamos para o texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta formidável. Paulo mais uma vez precisa falar a esta igreja, e ele traz várias palavras de desafios a respeito de coisas nesta igreja que precisavam ser feitas novas. Mas do versículo 17 até o versículo de número 21 do capítulo que nós acabamos de ler, a grande palavra deste bloco, dos versículos 17 a 21, é a palavra reconciliação. Repita comigo. Reconciliação. Do versículo 17 ao versículo 21, ele cita esta palavra 5 vezes. Então, se dentro de um texto, eu aprendi isso quando eu estava aprendendo interpretação de texto. É por isso que eu gosto tanto de ler. E o professor dizia assim, você quer entender o texto, quer compreender a dimensão do texto, começa a pensar nas palavras que se repetem. As palavras que se repetem, as palavras sinônimas, as palavras na linguagem aí dos meninos que estudaram teologia, aí, olha, eles vão gostar agora, hein? Correlatas. E quando você começa a ver que as palavras estão se repetindo, aquilo está dizendo qual é a essência do texto, qual é a força do texto, qual é a mensagem que aquele texto está tendo. Então fica uma dica aí de leitura. Quando você começar a ler, grifa as palavras que vão aparecendo. Isso vai te ajudar muito. E aí por 5 vezes ele usa essa palavra reconciliação. E é muito interessante pensar nessa palavra, porque na Grécia Antiga,
a palavra reconciliação não era uma palavra utilizada dentro do ambiente religioso. Não era uma palavra utilizada dentro do ambiente sagrado, sacro. A palavra reconciliação dentro da Grécia Antiga tinha uma ideia. Quando alguém dizia assim, fulano se reconciliou com Beltrano, ou aquela família com aquela, estava dizendo assim, aquelas pessoas estavam em conflito, eles estavam em crise, eles estavam em guerra, aqueles clãs estavam em guerra, aquelas aldeias estavam em guerra, aqueles reinos estavam em guerra. Mas um dia, eles decidiram retomar o relacionamento. Um dia eles decidiram parar de se dividir e quiseram se unir. E aí essa palavra era usada, a palavra reconciliação. Mas dentro das Sagradas Escrituras, essa palavra é importada como tantas outras. Ela serve para descrever o nosso relacionamento com Deus. Reconciliação descreve o nosso relacionamento com Deus. Ao pé da letra, mais ou menos a gente poderia entender reconciliação da forma bíblica da seguinte maneira: reconciliação é resolver as nossas diferenças com Deus. Reconciliação é um trabalho, é um processo que resolve as nossas diferenças com Deus. É fazer as pazes com Deus. Então, peraí, como assim? Se tem que fazer as pazes é porque nós vivemos muitas vezes com Deus como? Em guerra. Você já guerreou com Deus ou não? Você vive em guerra com Deus? Quando Adão e Eva pecaram no Éden, história conhecida, você já sabe disso. Lá no jardim, quando o pecado entra por intermédio de um homem, todos entraram em conflito com Deus, por causa do pecado. E por causa do pecado nós nos tornamos inimigos de Deus. Por causa do pecado, nós ficamos com uma grande diferença com Deus. Nós não conseguimos mais, como Paulo disse, que todos pecaram e ficaram destituídos, ou seja, a gente não consegue mais atingir a presença de Deus. O pecado gera um hiato, um intervalo, um buraco entre Deus e nós. E reconciliação com Deus é exatamente Jesus vir com a cruz ou com uma escada, com uma via de acesso e dizer: agora isso foi restaurado. O Pai se relaciona com vocês e vocês se relacionam com o Pai. Dentro da teologia, algumas pessoas dizem que reconciliação tem a ver com a remoção da ira de Deus sobre os pecadores. E o único capaz de gerar essa bênção, essa reestruturação relacional, resolver essas diferenças é Jesus, por meio de Cristo. O único é Jesus. Então, goste você ou não de pensar, talvez eu e você muitas vezes achemos que nós estamos muito bem com Deus, mas nós vivemos em guerra com Ele. Existem áreas dentro de nós, afetadas por esse pecado, por essa natureza adâmica e edêmica, de Adão e de Éden, que eu e você temos guerras e batalhas terríveis, intensas com Deus. Seja no temperamento, no comportamento, na ideologia, no pensamento, nas ações, nos relacionamentos. De alguma forma nós travamos algumas guerras. E isso se chama pecado. E o pecado afeta a nossa relação com Deus. Você está comigo? Aí, olhando para este escritor, que é Paulo, o autor da segunda carta aos Coríntios, eu percebo claramente que ele sentia isso fortemente na sua experiência com Deus. Ele sabia que, embora ele sendo um homem extremamente usado por Deus, embora ele sendo um homem extremamente usado por Deus, inspirado por Deus, que andava com Deus, ele travava guerras com ele, com o Senhor. E essas guerras eram provenientes dessa natureza, dessa diferença. Ele vai dizer, por exemplo, Romanos capítulo 7, versículo 24, vai
vai dizer Romanos capítulo 7, versículo 24: miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo, ou do corpo sujeito a esta morte? O apóstolo Paulo não se sentia um ungidão, não. Ele dizia: eu sou um homem miserável. Então, diante disso, diante desse quadro, quais são as duas propostas que a gente pode ter no nosso coração para novas vidas e novas histórias? Eu penso que a gente precisa entender definitivamente nas nossas guerras com Deus, nas nossas batalhas, as pessoas que querem de fato fazer as pazes com Deus em algumas áreas que você não está em paz com Deus. E porque não está em paz com Deus, não está em paz com outras pessoas. Porque toda batalha com Deus mal resolvida acaba sendo refletida na vida de outrem, de alguém. Eu sempre digo, quando você tem um inimigo pessoal, você está em inimizade com Deus também. Porque como não amar e não perdoar quem Deus ama e perdoa? Então a primeira lição que eu quero deixar para você é: Jesus quer corrigir tudo que está em desordem na minha e na sua vida. Novas histórias, novas vidas, é Jesus querendo corrigir tudo que está em desordem nas nossas vidas. E aí eu quero te perguntar mais uma vez, você agora ouvindo essa mensagem, tem algo que você já identificou e gostaria de dizer: Senhor, Jesus, isto está em desordem na minha vida. Isso está em desordem. Então, se você já identificou, diga: Senhor, corrija, porque eu quero uma nova vida, eu quero uma nova história. A Bíblia diz no texto que nós lemos: se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. Jesus quer corrigir pessoas que perderam o foco. Como é difícil lidar com alguém que perdeu o foco. Como é ficar ruim sem foco. Como é ficar ruim sem se enxergar, sem ter um ponto para focar. Terrível. E o pecado faz isso, e quando você perde o foco, você perde o alvo. E o pecado fez nos perder o alvo da vontade de Deus, da presença de Deus. Por mais que a gente queira chegar perto de Deus, por mais que a gente queira intimidade com Deus, tem muita gente querendo isso. Mas porque as coisas estão em desordem, porque áreas na nossa vida mal resolvidas, a gente corre para Deus, mas é como se Deus estivesse aqui. A gente faz assim, ó. Deus está aqui, você faz. E aí você para de novo, você quer retomar e você. E aí você. É isso que o pecado faz, ele nos faz perder o alvo, o foco das coisas de Deus. E Jesus disse: eu quero mudar isso. Por isso que Jesus é o caminho, Jesus é o alvo, Jesus é o prêmio, Jesus é tudo. E eu não sei se você é como eu, mas existem áreas da nossa vida que a gente tenta acertar o alvo. Você tenta e não consegue. Tenta e não consegue. Te diz: eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais reagir dessa forma, eu não vou mais fazer isso que eu estava fazendo, eu não vou mais falar isso, eu não vou mais pensar isso, eu não quero mais ofender essa pessoa, eu não quero mais ferir, eu não vou julgar mais, eu não vou falar mais do outro. A gente tenta, mas a gente não consegue, porque isso faz parte da nossa natureza. E aí Paulo nos deixa uma pista, talvez uma dica da sua própria experiência. E aí ele diz nesse versículo que lemos, está em Cristo. E aqui é uma preposição primária do grego. Está em Cristo poderia também ser compreendido de em, por e com. Em, por e com. Estar em Cristo, estar por Cristo, estar com Cristo. E o segredo dessa preposição é entendê-la da forma construtiva. Porque Paulo sabe exatamente que uma vida afetada pelo pecado, uma vida em ruínas por causa das suas desordens, é uma vida que precisa ser reconstruída artesanalmente por Cristo. E aí ele diz: se alguém for reconstruído por Cristo, que vive uma vida em Cristo, por meio de Cristo e
com Cristo, vírgula, é nova criação. Jesus é o segredo da edificação. Jesus é o segredo do processo todo. E Jesus é o segredo que fundamenta, que dá base para que isso fique em pé, essa casa não caia. E aí um ser que entende isso, ele para de viver a guerra com Deus, porque ele entendeu a obra de Cristo. Cristo aplacou a ira de Deus, reconciliação, retirar a ira de Deus. O caminho foi aberto através da cruz, um novo, vivo e santo caminho. E aí nós estamos em paz com Deus, glória a Deus por causa disso. E é por causa disso que nós vamos para o céu. Agora, nesse momento que você tomou essa decisão de ter mais paz com Deus, a guerra fica mais intensa de um outro lado, que é o que eu sempre escuto. A guerra fica mais intensa para o lado de dentro, para o nosso lado. Porque para fazer a vontade de Deus e para viver em paz com Deus, significa viver em guerra comigo o tempo todo, para não ceder à minha carne, aos meus desejos, e aquilo que insiste em estar em desordem dentro de mim. Eu não estou mais em guerra com Deus, mas eu estou em guerra comigo. E aí Paulo vai dizer isso. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele vai dizer assim: mas eu esmurro o meu corpo, e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele está dizendo, eu brigo comigo, gente. Se tem alguém que eu brigo, é comigo. Não perdendo tempo brigar com os outros, não. Porque tem um adversário, tem um inimigo, tem um cara que mora comigo, que está o tempo todo comigo, que está dentro de mim, que é uma pessoa que quer fazer eu ficar em guerra com Deus, e eu não quero isso, eu quero viver em paz com Deus. Então, para viver em paz com Deus, eu tenho que viver em guerra com quem? Comigo. É por isso que muitos crentes vivem uma vida muito pobre, vivem uma vida espiritual muito pobre, porque dizem que estão em Cristo, mas não estão em guerra consigo mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não está em guerra consigo, você não está em guerra com você não pode estar em paz com Deus. Porque se você é como eu, com a natureza adâmica e edêmica, você tem muita coisa dentro de si que precisa estar em guerra para fazer a vontade do Pai. Sim ou não? Paulo vai dizer, Romanos capítulo 7, versículo 19, mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu continuo a fazer. Então o jeito é jogar fora esse velho homem que gera crise no meu relacionamento com Deus e dizer, Senhor, corrige dentro deste homem, desta mulher, desta pessoa, tudo que está em desordem. E aí tem um texto que eu gosto muito, de Efésios capítulo 2, versículo 10, quando Paulo vai usar uma palavra muito parecida, mas não é a mesma palavra no grego, que ele diz assim, pois nós somos criação de Deus. Eu só quero pegar isso, pois nós somos criação de Deus. Vamos ler então inteiro para vocês entenderem o versículo. Realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. A palavra criação no grego é poiema. Poiema. Não é poema, é poiema. Mas aí eu quero pegar o princípio do poema. E essa palavra poiema significa exatamente isso. Jesus pegou uma vida com linhas tortas. Sabe aquele texto mal escrito, sem coesão e coerência? Sabe aquelas frases escritas sem pé e nem cabeça? Sabe aquela frase escrita sem, além de estar sem coesão, sem coerência, sem pé nem cabeça, está tudo escrito errada na sua grafia? Sabe aquela pessoa que não consegue escrever? Eu aprendi assim, né? Tem que escrever em cima da linha. Tem que respeitar a margem do caderno. Quantos de vocês ouviram isso? Quem nunca pôs o dedinho assim no caderno para fazer o pontinho para iniciar o parágrafo? E se fizer fora da linha, vai ter que apagar e fazer tudo de novo.
Então, o texto mais ou menos está dizendo isso. Jesus pega essa vida totalmente desorganizada, nessa frase totalmente desconexa, essa vida em desordem, essa vida feia, essa vida que não é fácil de se ler, essa vida que não é fácil de se ler, e aí ele faz dessa vida uma poesia. E para quem me conhece sabe que eu gosto de poesia. Eu leio muitas poesias, gosto de poesia, não só cristãs. E a poesia, a beleza da poesia, quando você lê aquelas palavras tão bem trabalhadas, aquela pontuação tão bem articulada, aquele ritmo de leitura, aquela entonação das palavras, o som cuidadosamente trabalhado nas palavras, aquilo é música aos ouvidos. Jesus quer fazer isso da sua vida, da minha vida, nas áreas em desordem. Ele quer pegar tudo isso e fazer dessa área da sua vida uma poesia. Amém? Você quer isso ou não? Você não quer ser só uma obra de arte nas mãos do artesão, mas diga: eu quero ser uma poesia. Eu quero que a minha história seja uma poesia nas mãos do supremo poeta Jesus. Porque eu sou criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras. Jesus reescreve você. Jesus reorganiza a mim e a você. E o que seria de nós se não fosse isso? E aí o versículo 9 desse texto, do Efésios 2, versículo 9, é o texto que a gente conhece muito, né? Pode voltar ainda, o 8, vamos lá. Um pouquinho. Olha aí, 8 e 9. Qual é a caneta que ele usa? Falaram de caneta aqui hoje de manhã, né? Eu não lembro a frase, mas teve alguma coisa assim, que a tinta da caneta de Deus, é isso, Fernando? Era o sangue do Cordeiro. Decorei? Então, você falou da tinta, posso falar da caneta? A caneta é a graça. A tinta é o sangue, mas a caneta é a graça. Você deixa, Fernando? E aí, com a caneta da graça, ele reescreve a sua história como um poema. Pois pela graça vocês são salvos. Por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que seria de nós se não fosse a graça? A graça coloca tudo em ordem. A graça organiza linhas e emaranhados sem sentidos. A graça dá uma nova perspectiva para viver. Eu sei que eu ainda não atingi o alvo como deveria, mas eu sei que eu não vou ser mais como eu era antes. Há uma frase atribuída a Martin Luther King, ao pastor Martin Luther King, o grande líder norte-americano. E Martin Luther King, essa frase atribuída a ele, diz que ele dizia isso nas suas mensagens, nos seus sermões, nas suas falas ao público. Ele diz assim: eu sei que eu não sou quem eu gostaria de ser, mas uma coisa eu sei, eu já não sou mais quem eu era. Eu sei que eu não sou ainda a pessoa que eu gostaria de ser, mas uma coisa eu sei, eu não sou mais quem eu era. É isso que Jesus quer fazer, amém, queridos? Segunda e última lição para a gente encerrar. Esse Jesus que faz nova todas as coisas, que quer fazer novas vidas e novas histórias, é o Jesus que gosta de histórias aparentemente perdidas. Porque para ele sabe que são perdidas. Para os homens, mas para ele não. E aí ele pega histórias aparentemente perdidas e ele diz: eu quero fazer novo isso. Jesus quer fazer tudo novo. E Jesus quer que nós joguemos fora tudo que é velho. E como é difícil jogar fora o que é velho. Sabe por que é difícil jogar fora o que é velho? Eu estava pensando nisso hoje. Alguns não conseguem se livrar de algumas áreas da vida porque não tem força. Não consegue se livrar de um vício. Não consegue se livrar de um hábito que está muito bem estruturado dentro da sua personalidade. Não tem força. Mas há outros que não querem jogar algumas coisas velhas fora, porque por pior que elas pareçam, eles gostam delas.
Eles gostam delas. Gostam de vícios, gostam de julgamentos, gostam de alguns sentimentos. Tem gente que gosta e aí não quer se livrar. O melhor exemplo de uma história irrecuperável e perdida é o autor dessas cartas que nós estamos lendo aqui, Paulo. Quem era Saulo? Jamais um judeu que conviveu com Saulo ia dizer que Saulo, há uma semana antes, arrisco a dizer, 3 dias antes, arrisco a dizer, 2, um dia antes, de que ele se tornaria o apóstolo de Cristo, como ele foi conhecido. Uma história, todo mundo podia pensar o que fosse dele. Ele podia se tornar o chefe da sinagoga, botar uma barbona daquelas grandonas assim, e ser o cara que manjasse muito, como ele manjava, da Torá e outras coisas mais, todos os preceitos da lei judaica. Mas jamais alguém imaginaria que Paulo ia se tornar o apóstolo de Cristo. Saulo. Jesus pegou esse homem, uma história aparentemente irrecuperável e perdida, e a transformou. E ele fez tão linda essa história, que a sua história pregressa fica desinteressante. Quando eu leio a história de Paulo, e a gente começa a ler outras coisas até que não estão na Bíblia, falando da sua biografia e coisas mais, eu vejo que tudo isso ficou desinteressante, por como foi a vida nova dele com Cristo. Foi muito mais interessante. Estava pensando em Raabe, a prostituta de Jericó, a mulher mais conhecida da cidade, até o rei a conhecia. A mulher que fez a vida com seu bordel em Jericó. A mulher que oferecia prazer e sexo para homens de todo tipo de classe, inclusive para homens que se diziam de Deus, porque ela conheceu muita coisa de Deus com os homens que visitavam lá. Até que um dia, numa crise terrível, em que a sua vida e a sua família se tornam ameaçadas, ela decide talvez se lembrar das coisas que ela ouviu, quem sabe em programas, com homens aparentemente cristãos. Cristãos não, né? Naquela época tinha cristãos. Com homens que conheciam a Deus. E aí, essa prostituta diz, eu não quero isso para a minha vida. Existe um Deus nesse povo aí de Israel. Eu já ouvi falar dele. Esse Deus aí. Então, eu acho que eu vou ficar com ele. Porque se eles vão destruir aqui, já vi que esse Deus está fazendo através desse povo. Eu quero crer nesse Deus. Uma mulher que tinha um nome ligado a uma religião pagã, ela vai dizer, no texto de Josué, no capítulo 2, versículo 11, ela diz assim, o Senhor, o seu Deus, é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Ela tinha, 2:11, ela tinha essa compreensão de quem Deus era. O Senhor, seu Deus, está acima dos céus e embaixo da terra. E aí jamais, para um israelita, uma prostituta ia se tornar a mulher que inaugurou uma nova era na vida do povo de Deus, que foi um caminho. Não foi só a que escondeu os espias, mas foi a mulher que colocou o lenço na janela, com uma cor profética. E qual era a cor profética da janela, falando de salvação para uma família aparentemente perdida? Quem lembra? Cor de sangue. Profeticamente, aquilo já era uma mensagem, que haveria um dia que um sangue seria visto, e quando ele fosse visto, compreendido e derramado, as histórias mais absurdamente irrecuperáveis seriam reconciliadas com Deus. Nenhuma história tem apenas um presente, toda história tem um passado, mas com certeza pela fé, toda história tem um futuro com Deus. Qualquer história. Até do mais ateu que estiver me ouvindo agora, você é ateu, estiver me ouvindo, você pode não acreditar em Deus, mas existe já nas mãos de Deus, se você quiser, uma história de um futuro com você
e ele. E aí tantas histórias, né? Para a gente encerrar. Os apóstolos, quem diria que aqueles homens se tornariam aqueles que abalaram uma geração e nações? Quem falaria que Maria Madalena se tornaria quem ela se tornou? Quem diria que uma das grandes missionárias da Samaria era uma mulher amaziada com um homem que não era seu marido e já tinha tido outros 5 maridos? Quem diria, como o pastor Valdemar pregou aqui na quarta-feira, que aquele cobrador de impostos que subiu em cima de um pé de sicômoro, de uma árvore, chamado Zaqueu, se tornaria um dos maiores ofertantes da história para o reino? Quem diria que o cego de Jericó enxergaria como ele enxergou? Quem diria que o aleijado de Betesda, depois de tantos anos, levantaria com a sua cama na mão? Quem diria que o endemoniado dos cemitérios, dos sepulcros, se tornaria um homem em plena consciência e um grande servo de Deus? Quem diria que um leproso ficaria com a pele mais limpa do que de uma criança e pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus? Quem diria que aquele homem da mão ressequida um dia, quem sabe, fez parte da equipe de louvor? Tocou bateria, tocou violão, tocou harpa, não sei. Para glorificar o Deus que fez o milagre na sua vida, ao Cristo. É isso que Jesus faz. Jesus pega histórias irrecuperáveis e com as suas mãos de artesão, Ele faz uma nova história, uma nova vida. Seja na sua família, seja no seu casamento, seja no seu relacionamento interpessoal, seja nas suas finanças, seja na sua saúde, seja na sua área espiritual, Jesus pode fazer nova todas as coisas. Posso ouvir um amém? Então nessa noite, convide Jesus para reinar soberanamente sobre a sua vida, sobre a sua história. Diga: Senhor, eu já identifiquei nessa noite as áreas da minha vida que precisam ser trabalhadas, que eu gostaria que fossem novas. Eu gostaria. Eu gostaria que a tua graça viesse sobre mim. Diga para Jesus: o meu casamento está em desordem. Se é o teu caso, diga: Senhor, traga ordem para o meu casamento. O meu temperamento está em desordem. Senhor, me ajuda com o meu temperamento. Senhor, as minhas emoções estão em desordem. Senhor, me ajuda com as minhas emoções. Senhor, as minhas finanças estão em desordem. Me ajuda com as minhas finanças. Senhor, a minha casa, os relacionamentos dentro de casa com marido, esposa, filhos, irmãos, está em desordem. Traz graça. Clama, clama, clama. Convide Ele para entrar. Convide. Deixe Ele trabalhar com o artesão. Ele está estendendo as mãos agora. As mãos dele estão tocando na sua vida agora, no seu caráter, na sua mente, no seu espírito. Dentro de você Ele diz: eu estou trabalhando. Deixa eu trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. Vamos crer nessa graça que transforma. Porque se alguém está em Cristo, é nova criação. Porque a caneta que escreve uma nova história com a tinta do Cordeiro é a graça. E eu gosto muito daquele hino norte-americano, todos nós conhecemos, Amazing Grace. Nunca me canso de cantar esse hino, porque esse hino diz exatamente o que eu e você precisamos saber sobre nós mesmos. Ele diz assim: maravilhosa, preciosa graça. Oh, que doce som. Qual é o doce som? A expressão maravilhosa graça. Mas eu quero ir além. Que doce som? O som das mãos do artesão trabalhando. O som do coração do Pai batendo. Oh, aleluia. E aí ele diz: um dia ele encontrou um cara com uma história perdida como a minha. Estava perdido, estava cego, mas ele me alcançou. Das minhas cadeias Ele me libertou e Ele me fez uma nova vida. Então você que está aqui, você que está aí, tem áreas na sua vida que você gostaria que Jesus fizesse nova todas as coisas?
Então, se você quer, fique em pé no seu lugar. Você na sua casa, feche os teus olhos, se ajoelhe, fique como você quiser. Vamos fazer essa oração cantada e vamos declarar o poder desta maravilhosa graça.